A mensagem que sai do coração de Ao Shua para o seu coração. Pois olha, meus irmãos e minhas irmãs, são 18 horas 45 minutos. Eu hoje quero fazer uma reflexão um pouquinho diferente, mas que penso eu e convido você a refletir junto comigo a questão de vários assuntos, né? Mas especificamente nós estamos procurando falar um pouquinho da família, da importância da família, né? Nós sabemos que a família é um projeto do Criador, né? E é uma instituição do Criador, sem dúvida alguma. Nós temos base nas Escrituras Sagradas para poder fundamentar isso que nós estamos falando, né? A família é tão importante que um dos requisitos, né, para quem quer se tornar pregador ou uma liderança de comunidade, né, vem aquele conselho, né, de Shaul Paulo, aonde ele diz que a família tem que ser prioridade. É lá na carta que ele escreveu para Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso de número 4, né, e 5, ele diz: e também ele deve governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em submissão e com todo respeito. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da congregação de Elohim? Então aqui nós vemos um conselho duro, inclusive, né? Ou uma orientação, uma instrução, né? Bem dura, porque ele define aqui, né? Que a prioridade de quem deseja ser proclamador, ser liderança, que não esqueça daquilo que deve ser sua prioridade: a família, sua casa, né? Não só na educação dos filhos, da formação dos filhos, mas de todo o governo, né, que uma família precisa ter. Então veja que pesa sobre o homem esta grande responsabilidade. E aí ele diz assim, que se alguém não tem cuidado não tem cuidado dos da sua casa ou dos da sua família, como terá cuidado, né, da congregação de Elohim? Isso é fundamental, né? Porque se alguém não ama aqueles que convivem com ele diariamente, ou se alguém não cuida, não tem zelo, e nós sabemos que amor é zelo, né? Amar significa zelar, significa cuidar, significa fazer o melhor, né? Então amar é profunda, essa questão do amor, né? Não basta dizer eu amo alguém, eu amo a minha família. Você tem que realmente lutar pela sua família em todos os aspectos. Pela esposa, pelos filhos, pela filha, filhos, filhas. Depois que o tempo passa, vem os netos, vem as netas. Tem pai, tem mãe, né? Então envolve, e depois isso vai aumentando, que vai ter irmãos de sangue, né? Irmãs de sangue. E essa família, muitas vezes, esse núcleo familiar, ele se expande ainda mais. Mas vamos centralizar ali, né? No marido, na esposa, nos filhos, no casal, na família ali. Da maneira que nós, quando falamos de família, a nossa mente, o nosso pensamento já nos leva, né? Aquele núcleo familiar que convive ali todos os dias, levanta de manhã cedo, toma o café de manhã junto, cada um vai para o seu trabalho, quem vai para a escola, vai para a escola, depois volta de meio-dia, almoça, vai novamente para as suas obrigações, volta no final do dia, à noite tem o jantar e depois vem o descanso, né? Então isso geralmente envolve ali o pai, a mãe, os filhos, né? Ou quando muito ali mais alguns irmãozinhos, enfim, isso é família. E aí a palavra diz, né? A instrução está dizendo que nós precisamos ter a família sempre como prioridade. E lá
a semana passada nós vimos aqui que quando o carcereiro, né, perguntou para Shaul, Paulo e Silas o que ele deveria fazer para se salvar, lá em Atos 16, 31, 32, foi dito a ele, né, creia em Yahushua e será salvo você e a sua família. Mas esse ser salvo precisava que a família dele participasse. Então Shaul e Silas vão ser levados pelo carcereiro até onde está o restante da sua família e eles vão crer na pregação. Então, desde Gênesis nós vamos ver, né, desde Bereshit nós vamos ver que a palavra do Altíssimo, o Criador, a família é prioridade. A família sempre foi prioridade e sempre vai continuar sendo até o dia da volta de Yahushua. Agora imagine bem, meu querido irmão, como é que eu vou trabalhar pela minha salvação e vou ignorar que eu preciso trabalhar isso também na minha família. Não posso ignorar a necessidade que a minha família também tem em poder estar na presença de Yahushua. Mas aí é que vem a questão. Nós, né, eu não conheço todas as comunidades de Yahushua que existem no Brasil, mas, né, a gente pode, por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, pelas inúmeras situações e relatos que chegam, que existe uma falha muito grande, e não é de agora essa falha. Essa falha ela não começou agora, mas ela talvez já venha de muitos anos atrás. Talvez não, seguramente vem. Que as nossas comunidades, e quando eu falo as nossas comunidades, eu não estou me referindo assim a um grupo específico. As nossas, a nível de Brasil. Quero ficar aqui, a nível de Brasil. Por que eu digo que há uma falha? Porque nós não trabalhamos muito essa questão da família. Aliás, penso eu que nunca se trabalhou. E isso é um erro, é violento, porque quando nós paramos para fazer uma análise, nós olhamos nas Escrituras, nós vemos que existe instrução nas Escrituras, que o pai e a mãe têm a obrigação de instruir o seu filho e a sua filha. Só que muitas vezes esse pai e essa mãe, quando ele se converte, ele nem seguia nada, ele nem tinha entendimento de nada lá. Então ele chega cru e ele vai precisar ser trabalhado. Logicamente que é o Espírito do Altíssimo que trabalha na vida dele, que trabalha na vida dela. Mas o que é que eles encontram nas nossas comunidades? Qual é o apoio que eles encontram? Muitas das vezes nenhum. Porque o que é que se fala nas nossas comunidades? Se fala de imersão nas águas, se fala de unicidade, se fala de sábado, se fala de alimentação, o que pode, o que não pode. Se fala dos patriarcas, dos profetas, se fala dos mandamentos, se fala disso, daquilo, guarda mandamento, cumpre mandamento, santifica, purifica. Mas falta orientação para casais, instrução para pai e mãe, como proceder com seu filho, com a sua filha. Qual que é a estrutura que uma família que tem um filho drogado encontra nas nossas comunidades? Nenhuma. Não tem um planejamento. Quando um jovem se interessa por uma moça da comunidade, qual que é a instrução que eles recebem a respeito do namoro? Muitas das vezes só uma pregação de que não pode fornicar, que não pode adulterar. E se ele fica noivo com ela, qual que é o cuidado que a comunidade tem, que as irmãs mais velhas têm para instruir a mulher mais jovem? Que os irmãos mais velhos têm para instruir o jovem que vai começar uma família? Nós não damos curso de nada. Muitas das vezes porque não temos preparação. E eu estou falando num contexto geral, de todos os pregadores e lideranças. Alguns têm, outros não têm. E aí vem a minha briga de novo, né? Se perde muito tempo correndo atrás de estudo de hebraico, de formação de hebraico, e não gasta tempo para ter uma formação diferenciada.
para poder trazer cursos, explicação para os jovens. Pode observe, meus queridos irmãos e irmãs, os jovens não têm apoio nenhuma nas nossas comunidades. Tem apoio. Alguém pode dizer assim, não, mas eles cantam. Isso não é suficiente. Isso é pouco. Eles não têm atividades. Há pouco tempo atrás, aí nós vimos a empolgação dos jovens lá em Iturama, né? Os jovens de Iturama, de Franca, né? De Ponta Grossa na época. Nós vimos a empolgação deles, porque eles tiveram uma ocupação, eles não estavam ociosos, né? Mas eles fizeram aquilo meio por conta, meio na coragem, né? Porque faltou ainda o apoio que eles precisavam. Mas foram lá e fizeram. E como aquilo influenciou o espiritual deles, né? Então, qual que é o projeto que as nossas comunidades têm para os jovens? Qual que é a orientação que existe para que o jovem, que é solteiro, não se relacione com a moça que não tem o mesmo entendimento, a mesma fé que ele? Ou para a moça? Existe um trabalho específico sendo feito para que as famílias que vão se formar a partir da união dos jovens nas nossas comunidades, essa nova família esteja bem estruturada, esse rapaz, essa moça, esteja ciente de suas responsabilidades, do passo importante que muitas vezes ele está dando ali no casamento? Existe isso? Porque às vezes não existe. Existe lá uma conversa, né? Que acontece aleatoriamente, mas não se tem. E aí quando surgem os problemas, né, maiores entre esposa e marido e mulher, como que a comunidade lida com isso? Como que as nossas comunidades lidam com isso? Por que que existe tanta separação, tanto divórcio? Né? É porque a família, ela não está sendo cuidada da maneira que ela deveria ser, com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Nós não desenvolvemos temas para tratar assuntos familiares nas nossas comunidades. Nós não nos importamos com a dor e o sofrimento de uma mãe, ou de um pai, ou de um filho, ou de uma filha. Parece que eles chegam ali, eles têm que pegar um embutidão que a gente serve, e eles têm que comer aquele embutido, e aquilo ali tem que servir para tudo na vida dele e na vida dela. Porque a grande maioria dos pregadores e das lideranças não tem formação de nada. E na grande maioria são carrasco, machistas, durões. E não se desenvolve projeto. Não se busca melhorar essa questão. E se nós somos uma comunidade, e aí independente dos segmentos e das diferenças e dos entendimentos, mas que cada comunidade, né, pudesse fazer uma reflexão e elaborarem projetos. Como que as nossas crianças estão sendo tratadas nas nossas comunidades? Qual que é o incentivo que se está dando para as crianças? Qual que é a orientação que o pregador ou que uma irmã, o trabalho que uma irmã possa estar fazendo com a criança, daquilo que ela vê na escola, daquilo que ela ouve na escola? Qual que é a instrução que o pai e a mãe está recebendo da comunidade para transmitir para essa criança, ou a própria comunidade transmitir para a criança, para o adolescente, para o jovem? Pense bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Isso é uma reflexão que nós fazemos olhando para dentro. Olhando para dentro de nós, não olhando para os outros. E aí, por causa da nossa incompetência, preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, por causa da nossa incompetência e por causa da nossa falta, muitas das vezes, de capacitação,
nós preferimos ignorar, não debater assuntos como esse e fechamos os olhos para aquilo que muitas das vezes alguns segmentos do cristianismo fazem com sucesso e competência lá com os seus grupos familiares. Precisamos mudar esse quadro. Precisamos mudar. Para mudar isso, nós precisamos buscar cada vez mais preparação. E a primeira preparação é do Espírito do Altíssimo, porque é Ele que capacita. E depois, todas as ferramentas que nós pudermos buscar, desde que seja coisas honestas e boas, que estão disponíveis nesse mundo, nós temos que buscar para blindar nossas famílias, blindar nossos jovens, nossas crianças. Nós estamos vivendo um mundo terrível. Nós temos que demonstrar de fato que existe um comprometimento nosso com o projeto do Criador, que é sempre o bem-estar da família em todos os aspectos. Como que tratamos os nossos idosos na nossa comunidade? Como que tratamos eles? Isso é muito sério, meu querido irmão. Isso é muito sério, minha querida. Porque de tudo isso que nós estamos falando aqui, tem mandamento e tem instrução da palavra. Tem mandamento de como o pai e a mãe têm obrigação de preparar a sua família. Sobre o pai pesa a maior responsabilidade. Mas e a comunidade? O que a comunidade está fazendo? Qual que é o planejamento que a comunidade tem? Qual que é o apoio que nós como comunidade damos para as nossas famílias? Cada um se vira com o seu problema, cada um se resolve. Tem que mudar isso. E eu venho dizendo para as comunidades que estão caminhando comigo, que a gente tem desenvolvido algum trabalho junto, nós precisamos criar uma identidade de Yahushua em nós. Fugir de uma falsa liderança, dizia isso hoje, tem que fugir de uma... eu sou um líder. Você é líder do quê? Você não tem nada, você não tem planejamento de nada, você não tem projeto nenhum. E aí eu estou me referindo, não estou dizendo isso aqui diretamente para nenhum irmão, usando um exemplo. E eu dizia isso hoje. Quem é que está realmente, de fato, com você, meu irmão, minha irmã? Trabalhe com estes que estão contigo. Desenvolva projetos com estes que estão contigo. Aqueles que não estão contigo não é de responsabilidade sua. Mas precisamos mudar essa realidade. Ontem, na reunião aqui em Toledo, na reestruturação novamente do trabalho, a gente trocou algumas conversas ali da importância de ter um projeto na mão. E nós vamos nos reunir novamente agora para definir o projeto. Senão você nunca sabe aonde você quer chegar. Mas eu não vou desenvolver projeto porque Yahushua está voltando. Meu amigo, minha amiga, se você estiver desenvolvendo um projeto e você estiver na metade desse projeto e Yahushua voltar, ele te pegou trabalhando em prol da obra dele. Ele não pegou você ocioso, ele não pegou você ociosa. Ele pegou você trabalhando. Agora, na grande maioria, quando se trata de fazer projeto e trabalho em prol da obra, somos preguiçosos. Aí a criancinha, ela até vai para a reunião com o pai e com a mãe. Mas ela não tem incentivo nenhum para ela permanecer ali enquanto ela vai crescendo. Ela vai se tornar uma adolescente, uma criança, adolescente, mas não tem nada na comunidade dela que se torne atrativo para ela. Ela tem que participar de reuniões de adulto. Ela tem que assimilar muitas das vezes a pregação que o adulto está fazendo para o adulto, porque não há um propósito da comunidade para com aquelas crianças. Coitado do jovem, do adolescente, ele tem que ir lá, ele tem que se esforçar
para ele poder entender o que está sendo dito ali, que muitas vezes homens e mulheres da cabeça branca não conseguem compreender. Não há um propósito, um incentivo para o jovem continuar. E aí, se ele sai, e aí ele vai para a faculdade, ele vai para o colegiado, e ele se envolve com coisas erradas, ele é endemoniado, caiu, é um perturbado. Ele nunca foi firme na comunidade, mas não é que ele nunca foi firme, nunca teve nada lá para ele. Então essa parte pesa sobre nós, pregadores, homens e mulheres que estão à frente. E Yahushua vai cobrar de nós. E Yahushua vai cobrar de nós. É perigoso isso. Eu confesso para os irmãos e para as irmãs que eu me preocupo com isso, porque isso é perigoso. Ah, não, quem é de Yahushua não se perde, quem é daquilo não se perde, só vai se perder que isso está errado. Porque senão não precisava ter pregador, não precisava ter quem ensinasse, não precisava ter liderança. E os casais que muitas vezes estão em crise, famílias que muitas vezes estão em crise, não tem nada. Ele tem que ir lá e se virar com 5, 10 minutos de oração na comunidade dele, e ele tem que sair meio quieto, ele não pode nem revelar nada do que está acontecendo, porque senão ele já é taxado de malaco, de sem vergonha, que não quer se manter no casamento, que ela não quer se manter no casamento. E aí ele ou ela não tem aquele apoio, aquela estrutura na comunidade dele ou dela. A grande verdade é essa. Aí o que acontece também? Aí é outra crítica, mas não é uma crítica destrutiva. Talvez não seja nem uma crítica. Aí muitos irmãos, eles vão se envolvendo com algumas heresias do judaísmo. E aí o machismo vai crescendo nele, ou nela. Nela não. Aí esse machismo que cresce nele oprime ela. Ela não pode isso, ela não pode aquilo, ela não pode isso, ela não pode... É só sobre ela. E isso vai aterrorizando a vida da irmã. E se ela não tiver um apoio na comunidade, e ela não vai ter apoio daí na comunidade dela, porque daí lá, tipo, todos os homens estão fermentados com o fermento de uma religiosidade massacrante. Ela não vai ter apoio. Daqui a pouco essa irmã desanima de tudo, entra em depressão. E ela não quer mais participar de nada. E o próprio homem que começa a se transformar num opressor, ele também vai adoecendo. Então tem que mudar isso aí. E aí eu quero também fazer aqui uma observação para os nossos irmãos e irmãs que cantam louvores e que escrevem. Tem uns irmãos que têm dom de cantar e tem uns que têm dom de escrever louvores. Nós praticamente não temos louvores tema para tratar assunto da família. Eu acabei agora há pouco de rodar um louvor aqui na voz das irmãs lá e dos irmãos de Iturama, com um louvor tema de consolo para quem está passando por luta, por tribulação. Muito bom, maravilhoso. Tenho certeza que muitas pessoas se sentiram confortados, né, pela mensagem que o louvor transmitiu a cada um daqueles que estão ouvindo, né, assim como transmitiu para o meu. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui um louvor tema, que é um exemplo que eu quero dar aqui para os irmãos, de como, e aí eu chamo a atenção dos irmãos e das irmãs que escrevem louvores, que são inspirados pelo Espírito do Altíssimo, que vocês possam orar e buscar do Criador inspiração para escrever louvores, que é para louvar Yahushua, mas que seja um louvor que venha em forma de uma mensagem, para trazer ao coração das pessoas algum tipo de entendimento, de transformação, de mudança. Porque o louvor ele tem essa função. É só nós olharmos para os salmos.
Tem louvor que é direcionado diretamente ao Criador. Mas tem louvor que o Criador é louvado por aquilo que é dito que ele pode fazer na vida de alguém, né? Então, nós praticamente não temos louvores que tragam mensagens educativas para crianças, adolescentes, jovens, casais, idosos, para a família de um modo geral. Tem um louvor aqui que eu quero compartilhar com os irmãos para servir de exemplo. Quero ver se eu acho ele aqui, porque esse louvor ele vai transmitir uma mensagem, né, que vai falar de idosos e vai falar de crianças, vai falar do amor, mas ele vai trazer uma mensagem de amor que contempla idosos, né, e também crianças, porque uma congregação, uma comunidade, ela precisa ter esses projetos que contemple criança, adolescente, jovem, casais, idosos, enfim, precisam ter departamentos que cuidem desses assuntos e precisa ter pessoas habilitadas pelo Espírito do Altíssimo para cuidar de assuntos, de questões. Aí alguém pode dizer, não, mas isso aí não é congregação, isso aí é uma empresa. Não, congregação, comunidade. Nós encontramos estas recomendações na palavra. Vou compartilhar esse louvor porque ele é maravilhoso. É na voz do irmão Luiz de Andradina, estado de São Paulo. Observem bem na letra e vejam, meus queridos irmãos, que mensagem impressionante que sai, né, na voz desse irmão, né? E ele foi, na minha opinião, ele recebeu uma luz muito abençoada no momento em que escreveu essa letra. Existem velhinhos macios que estão esquecidos, seus filhos já lhe esqueceram, não tem sentimento. As lágrimas rolam no rosto já quase abatido, não sente o carinho dos filhos, é somente lamento. Já disse a palavra do mestre, que o amor iria se esfriar, por causa do aumento do ódio, o amor iria se acabar. Amar os pais é um dever, temos que reconhecer que os velhos precisam de amor, assim como você. Existem crianças jogadas e desamparadas, seus pais não cumpriram o dever a filhos jogados, seus olhos estão assustados, não sente afeto, que um pai e uma mãe dá pro filho onde está o carinho. Já disse a palavra do mestre, que o amor iria se esfriar, por causa do aumento do ódio, o amor iria se acabar. Amar os pais é um dever, temos que reconhecer que os velhos precisam de amor, assim como você. Já disse a palavra do mestre, que o amor iria se esfriar, por causa do aumento do ódio, o amor iria se acabar. Amar os pais é um dever,
Os velhos precisam de amor assim como você. E aí nós temos um louvor que traz uma mensagem, né, do quanto o mandamento de amar o pai, amar a mãe é importante e é relevante para a salvação. Ele cita o exemplo ali dos velhinhos abandonados nos asilos. Aí alguém pode dizer assim, não, mas nas comunidades de Yahushua não existe isso. Pois é, mas quantos velhinhos, velhinhas que estão abandonados e esquecidos pelos filhos que não lhes visitam mais, que não lhes dão atenção, porque não acha mais interessante conversar com o pai, com a mãe, fazer um passeio com o pai e com a mãe, e que muitas das vezes a pessoa está lá na comunidade participando. Como que a comunidade está tratando os seus idosos? O que a palavra diz a respeito dos idosos? Mas é um louvor também que mostra que os pais têm que amar os filhos, que o pai e a mãe têm que dar atenção para os filhos em todos os momentos. E aí ele cita o exemplo de criancinhas abandonadas, e aí ele traz a reflexão de que o amor está se esfriando. Então esse é um louvor tema muito apropriado para determinados trabalhos, determinadas campanhas que precisamos desenvolver dentro das nossas congregações, dentro das nossas comunidades. Um outro exemplo que eu quero compartilhar com os irmãos contempla o casal, contempla o casamento. Esse louvor aqui, se eu não me engano, está na voz aí do irmão Luiz também. Não tenho certeza, né? Mas me parece que também está. Observem a letra desse louvor que contempla, e é um louvor tema que valoriza o casamento, que traz aconselhamento e instrução para os casais. Acabar o amor, se perde o valor e o sentido
Aí está uma mensagem que contempla o casamento, né? E que mostra, né, através desse louvor aqui, que quando realmente o casal está vivendo segundo a vontade do Criador, não há espaço para a briga, para a separação, para os problemas, para a crise matrimonial. Muitas vezes a pessoa pode dizer assim: não, mas eu não estou separado da minha esposa não está separada de mim. Não está civilmente diante dos olhos da sociedade, mas muitas vezes dentro da casa existe uma divisão. Mulher que dorme num quarto, marido que dorme no outro, briga com a mulher, não quer falar com a mulher, briga com o marido, não quer falar com o marido. Sabe? Há uma divisão, há um rompimento. E esses casais, muitas das vezes, e na grande maioria, eles agem assim porque falta libertação na vida deles e falta instrução. Mas aí às vezes a pessoa veio de uma caminhada e ela chega nas nossas comunidades, ela não encontra um amparo, um apoio para isso. Não tem. Você vai sempre encontrar até pregador separado, divorciado. O cara não tem experiência nenhuma de casamento, de família. Então como é que esses casais vão ser ajudados? Como é que eles vão ser auxiliados? Se eu não vivo algo, eu não posso ajudar alguém. Essa é a grande verdade. Participei de uma empresa uma vez que antes de participar do treinamento eu já tinha que ter o produto. E aí um dia eu questionei, eu falei: mas eu tenho vendas que vão me possibilitar eu ganhar o dinheiro e daí depois comprar o produto. Não podemos aceitar. Como é que você vai falar de algo que você não usou, que você não experimentou, que você não conhece? Você estará sendo injusto com os futuros clientes que nós vamos adquirir. Então primeiro você adquire o produto e aí sim você está apto para sair, fazer o trabalho. A impressão que se tinha: querem só me vender o produto. Mais tarde eu fui entender que a empresa estava certa. Não tem como eu oferecer algo que eu não tenho para mim, que eu não experimentei, que eu não usei, que eu não estou usando. Então, para me ajudar alguém, eu preciso estar na condição de ajudar. Então, estes casais que muitas das vezes eles sofrem sozinhos. Porque às vezes a mulher não sabe aonde recorrer mais. E aí, às vezes o marido não sabe a quem recorrer mais. E é onde começam os problemas graves dentro de um lar. E nós, como comunidade de Yahushua, temos responsabilidade. E aí pesa sobre os organizadores, os pregadores, as lideranças. Nós temos que nos organizar. Nós temos que mudar esse quadro que hoje existe, que é horrível. E isso tudo que eu estou falando aqui é no envolvimento da família. E aí, mais uma vez, eu quero dizer aos irmãos e às irmãs: nós não temos louvores que tragam temas, que contemplem. Nós não temos. Não temos. Então, quem canta louvores precisa buscar de Yahushua, não especificamente quem canta, como eu disse, mas quem escreve louvores, né? Precisa buscar a inspiração do Espírito do Altíssimo, buscar na palavra também, né? Temas nos salmos ali que tragam mensagens como esta. Por exemplo, eu vou compartilhar aqui um pedacinho de uma música. Não é de congregação, não é de irmão, é na voz do Gilberto Barros, um apresentador que existe em São Paulo. Alguns irmãos podem dizer: mas prestem atenção na letra. Por mais que você não... mas não devia. Preste atenção na letra, e eu vou colocar aqui, porque nós não temos louvores que tragam mensagens que falem do amor do pai pelos filhos. Não temos. Tem pai que nem sequer ora junto com o filho, com a filha, nem sequer abraça o filho na hora de sair de casa. Quando chega do serviço também, encontra o filho lá no quintal, nem olha para o filho.
tá nervoso com alguma coisa que não deu certo na vida. Como é que nós vamos ajudar as famílias? Como é que nós vamos, através do poder de Yahushua, nos capacitar para fazermos o melhor? Alguma coisa precisa ser construída. Então eu vou compartilhar esse pedacinho aqui dessa, é uma música, já estou avisando, é uma música na voz do Gilberto Barros, muito antiga essa letra. Você já abraçou seu filho hoje? Você já deu um beijo em sua testa? Antes que seja tarde, lhe faça um carinho. Corre e abrace forte o seu filhinho. Você já abraçou seu filho hoje? Você já deu um beijo em sua testa? Antes que seja tarde, lhe faça um carinho. Corre e abrace forte o seu filhinho. Há um olhar tão lindo de criança, cheio de amor e esperança. Está sempre ao seu lado, mas você não pode ver. Você é muito ocupado para perceber. E esse olhar te pede um carinho e quer brincar contigo lá na sala. Mas você se cala, sem tempo pra brincar. Um pai muito ocupado, sem tempo pra lhe amar. Você já abraçou seu filho hoje? Você já deu um beijo em sua testa? Antes que seja tarde, ele faça um carinho. Corre e abrace forte o seu filhinho. Você já abraçou seu filho hoje? Você já deu um beijo em sua testa? Antes que seja tarde, lhe faça um carinho. Corre e abrace forte o seu filhinho. Há um olhar tão lindo de criança, cheio de amor e esperança. Está sempre ao seu lado, mas você não pode ver. Você é muito ocupado para perceber. E esse olhar te pede um carinho e quer brincar contigo lá na sala. Mas você se cala, sem tempo pra brincar. Um pai muito ocupado, sem tempo pra lhe amar. Você já abraçou seu filho hoje? Você já deu um beijo em sua testa? Antes que seja tarde, me faça um carinho. Corre, abrace forte seu filhinho. Você já abraçou seu filho hoje? Você já deu um beijo em sua testa?
E aí a pergunta, né, a reflexão que fica é: quantas vezes, e aí falando de nós como servos de Yahushua, quantas vezes levantamos de manhã cedo, dobramos os nossos joelhos e oramos, intercedemos pelos nossos filhos e filhas, independente da idade? Quantas vezes, ou qual foi a última vez que demos um abraço no nosso filho, na nossa filha, e falamos com amor a eles o quanto eles são importantes na nossa vida? Quantas e quantas vezes os nossos filhos nos procuraram chorando por um abraço e nós não o demos? Quantos pais e quantas mães que, ao invés de dirigirem uma palavra de bênção para o filho e para a filha, quando esta criança faz algo de errado, essa criança recebe nomes de maldição, como desgraça, Satanás, lazarento, perturbado, imprestável. Quantas vezes eu ouvi mães falando isso para o seu filho, para a sua filha? Muitas das vezes a criancinha chorando porque ela acabou fazendo algo que ela não queria fazer, mas devido à idadinha dela, ela acabou fazendo, porque ela não estava sendo monitorada pelo pai nem pela mãe. Como é que esse pai, essa mãe vai mudar isso na vida dele, com a criança, com os filhos, se na comunidade dele ou dela não existe um apoio? Se nós, na condição de liderança, de pregadores, não estamos nos importando com isso? Entendemos que cada pai, cada mãe que se vire, que colocou no mundo, que faça. Precisamos mudar isso, meus queridos irmãos e irmãs. Tem um louvor aqui que ele é muito maravilhoso, ele é lindo, e os irmãos já conhecem. Vamos ouvi-lo? É uma letra muito bonita também. Toda família que serve Yahushua. Aleluia por isso. Como que essa família saberá servir Yahushua? Esse pai está recebendo as instruções corretas, essa mãe está recebendo as instruções corretas, os jovens estão sendo bem instruídos, as crianças estão sendo bem instruídas, existe uma instrução familiar, existem nas nossas comunidades ensinamentos, projetos que beneficiem isso. São reflexões que precisam
serem feitas e que precisam de respostas em regime de urgência. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, hoje eu quis fazer uma reflexão bem diferente daquilo que costumamos estar fazendo aqui. É muito fácil chegar aqui e trazer ensinamentos sobre casamento, sobre como criar filho, filha, sobre como relacionar-se com os filhos, filhas, netos, netas, marido, mulher. É muito fácil vir aqui e falar dessas coisas, mas como comunidade, como congregação, o que é que nós estamos fazendo? O que é que as famílias que estão chegando para participarem conosco, o que é que elas estão encontrando como apoio no trabalho que estamos desenvolvendo? Por isso, eu peço aos irmãos e às irmãs que possam, além da reflexão, estarem tomando decisões para mudar isso. E a gente vai estar aqui à disposição para conversar, para ouvir sugestões e também para fornecer sugestões. É uma responsabilidade que pesa sobre nós, porque tudo isso que nós temos falado aqui, está contido na palavra. Nós podemos caçar versículos, passagens dentro das Escrituras, para que estas palavras, possam ser encaixadas em tudo isso que falamos aqui. Mas eu sei que cada irmão, cada irmã tem procurado fazer a sua parte. E a Yeshua tem nos auxiliado, tem nos ajudado, mas Ele também quer ver de nós esforço, organização, ordem, decência. Nós temos que buscar criar uma identidade. Nós temos que aproveitar melhor os irmãos e as irmãs que nós temos conosco. Existem pessoas de talentos incríveis que estão junto de nós e que muitas das vezes não têm tido a oportunidade para fazer algo. Então nós precisamos orar e precisamos buscar do Criador respostas, inspiração para tomarmos as melhores decisões. Eu penso e eu creio, meus queridos irmãos e irmãs, que se nós lutarmos, acreditarmos, avançarmos cada vez mais, nós vamos alcançar os nossos objetivos. Elaborar projetos inspirados na palavra, aonde o Criador verdadeiramente possa estar nos dando essa condição que nós precisamos, para que nós possamos avançar naquilo que é, de fato, a vontade dele e não a nossa vontade. Nós temos que nos desapegar do nosso próprio orgulho e das nossas próprias vaidades e reconhecer, cada um de nós, que temos sérias obrigações diante do povo de Yahushua. Então, eu deixo esta palavra, esta reflexão, e tenho certeza que o Espírito puro do Altíssimo vai nos dar as respostas que precisamos, que necessitamos, se nós formos humildes e reconhecer que de fato temos essa necessidade.